Vamos ver produtos notáveis. Aí eu tenho aqui quadrado da diferença de dois termos. Olha, desenvolva os produtos notáveis abaixo. Por que esse é quadrado da diferença? Olha, quadrado, porque aqui é 2. Diferença de dois termos. 1, 2. Como é que desenvolve o quadrado da diferença de dois termos? Tem a regrinha aqui. Veja. Quadrado do primeiro. Então, eu vou chamar esse de primeiro. E este aqui eu chamo de segundo. Quadrado do primeiro. Então, vai ficar a ao quadrado. Agora, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. E agora, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. O segundo é b, que vai ficar ao quadrado. B elevado a 2. A ao quadrado repete. Menos 2a vezes b. Ficou 2ab. Mais b ao quadrado. Esse é o desenvolvimento da letra A. Vamos para a letra B. Quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo, segundo termo. Então vamos. A regra: quadrado do primeiro, vou colocar lá aqui. Quadrado do primeiro, então vai ficar 9 ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? X ao quadrado. Está aí. E agora, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81, menos 2 vezes 9, 18. 18 vezes x, ficou 18x. Mais, repete, x ao quadrado. Aqui eu não posso somar porque as variáveis são diferentes. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x ao quadrado. Aí não pode somar. E aqui não tem x, então também não pode somar. Ficou dessa forma. Letra B, C. Na letra C, quadrado da diferença de dois termos. Esse termo é o primeiro, esse termo é o segundo. Aí a regrinha diz quadrado do primeiro. Então vai ficar o primeiro, então a ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo aqui, olha. Ou seja, esse primeiro ao quadrado, o último ao quadrado, e aqui no meio, esse 2 daqui pula aqui para frente e multiplica esses dois aqui. Multiplicou tudo. A ao quadrado repete, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes A, 10A. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é quanto? 25. Então, já acabei. Por que aqui não posso somar? Porque aqui está a elevado a 2 e aqui tem a elevado a 1. Só pode somar quando os dois são iguais. Vamos para a letra B, ou letra D, desculpa. Na letra D, então vai ficar aqui, olha. Esse daqui é o primeiro. Esse daqui é o segundo. Letra D. Na letra D, aí eu tenho quadrado da diferença de dois termos. Aqui eu tenho primeiro e esse daqui é o
segundo. O que diz a regra? Quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado. O primeiro é tudo isso aqui. Então, vai ficar b elevado a 3 e aí ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 8. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo, que é quanto? 8 ao quadrado. Observe, quando aqui é menos, aí fica um menos e o outro mais. Se aqui fosse positivo, aí ficaria tudo positivo. Então, aqui, olha, eu tenho b elevado a 3, que está elevado a 2. Repete o b e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6, menos. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 8, 16, vezes b elevado a 3, 16b elevado a 3, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Aqui não posso somar, porque aqui eu tenho b elevado a 6 e aqui é b elevado a 3. Eu só podia somar se fosse 6 aqui e 6 aqui, ou então 3 e 3. Aqui não tem variável, também não pode somar, então encerrou aqui. Vamos para a letra D, E. Letra E. Letra E. Esse aqui é o primeiro termo. Aqui eu tenho o segundo termo. Quadrado da diferença de dois termos. E qual é a regra para o quadrado da diferença de dois termos? Quadrado do primeiro. Então, vai ficar... O primeiro é 2x, né? O quadrado, olha. Quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo. O segundo é 3y. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. 3y ao quadrado igual. Está aí. E agora, o que é que a gente vai fazer? Aqui vai ficar 2 elevado a 2. Olha, 2 elevado a 2. Repete a variável. E agora, 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui ficou 12x vezes y. 12x, y. Mais, que vai ficar 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Repete o y e aqui tem o implícito. Aí vou multiplicar os expoentes. 1 vezes 2 ficou 2. Agora desenvolvendo as potências. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E agora x ao quadrado menos 12x y mais, resolvendo essa potência aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E aqui, y ao quadrado. Aqui, as variáveis, elas não são iguais, olha. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho xy e aqui eu tenho y. Então, não pode somar, porque as variáveis são diferentes. Então, encerrei aqui. Tá bem? Então, vamos agora para a letra F. Letra F. Eu chamo tudo isso aqui de primeiro. E este aqui eu vou chamar de segundo. Então, quadrado da diferença de dois termos. Então, qual é a regrinha? Está aqui. Quadrado do primeiro. Então, vai ficar aqui 7
O primeiro é esse aqui, né? 7x ao quadrado. Então, quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Que é 4y elevado a 3. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? O segundo aqui, deixa eu puxar mais um pouco. Vai ficar 4y elevado a 3 é o segundo. Então, ele disse mais o quadrado do segundo. Pronto. Então, vamos lá para vamos desenvolver agora. 7 vai ficar elevado a 2. 7 elevado a 2. Repete o x e multiplica 2 vezes os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 7, 14. 14 vezes 4. Vamos fazer aqui no rascunhozinho 14 vezes 4. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Coloca 6, reserva 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. Deu 56. Então, 56. E agora repete x ao quadrado, y ao cubo. Mais, desenvolvendo aqui, vai ficar 4 elevado a 2. Repete o y e multiplica 3 vezes 2, 6, igual. E agora, 7 ao quadrado. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que é 49. X elevado a 4 menos 56. X ao quadrado, y elevado a 3, mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, e aqui y elevado a 6. Aqui eu não posso somar os termos, porque as variáveis elas são diferentes. Aqui eu tenho x elevado a 4, aqui eu tenho xy e aqui eu tenho só y. Então não pode, tem que ser todas iguaizinhas para poder somar. Então, já que não pode somar, eu encerro a questão aqui, o desenvolvimento. Terminou aqui. Vamos para a última agora, que é a letra G. Então, aqui, olha. Esse eu chamo de primeiro. Este aqui é o segundo. Então, vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos. Aí a regrinha diz o quê? O que é que diz a regra? Quadrado do primeiro. Então, vamos lá. Vai ficar, o primeiro é 2a elevado a 2. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. 6b ao quadrado. Deixa eu consertar esse 6b, que ficou parecendo b e b. Seis b. Pronto. E agora, vamos desenvolver, né? Agora vai ficar assim, olha. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. Repete a variável a. Aí multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24 ao quadrado b. Mais, vai ficar 6 elevado a 2. E aqui repete o b. Aqui tem um implícito, olha. 1 vezes 2, 2, igual. Agora, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. A elevado a 4, menos 24, a ao quadrado, b, mais 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que é
36b ao quadrado. Eu não posso somar esses números porque a parte literal, elas são diferentes. A elevado a 4, AB e B. Então, não pode somar. Encerrou aqui o produto notável. Eu fiz o quadrado da diferença de dois termos.